dia, boa tarde, né? Quase. Só que vocês não almoçaram ainda, tá? Bom dia, eu também não almocei, ninguém almoçou. Para quem ainda não me conhece, para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha, meu nome é José Cláudio. Eu fiquei responsável pelas disciplinas de Direito Ambiental e Filosofia. Certo? Pessoal de casa, bom dia, boa tarde, né? Deve ter gente que já deve ter almoçado aí em casa. Talvez, estou até com uma certa inveja, mas tudo bem. A gente vai iniciar esse nosso aulão com filosofia, certo? Foi um pedido aqui do pessoal daqui do presencial para a gente iniciar com filosofia. Vai ser rápido, vai ser breve. Eu trouxe aqui umas questõezinhas. Eu trouxe aqui umas questõezinhas para a gente resolver. Cada questão a gente vai fazer alguns rápidos comentários, certo? A mesma metodologia para filosofia e para ambiental. Então vai ser coisa rápida, eu pretendo acabar mesmo em 20 minutos cada aula, tá bom? Para também não encher, enfim, é a boa vontade de vocês. Então, para a gente não perder muito tempo, viu? Vamos iniciar. Primeira questão, ela vai ser sobre o queridinho da FGV, Norberto Bobbio, disparadamente o autor mais cobrado nas provas de filosofia. Eu acho que desde 2013, eu acho que foi quando começou a ter filosofia na prova da OAB, esse rapaz esteve presente em pelo menos umas 10 questões de filosofia. Certo? O segundo nome mais cobrado talvez tenha em 4, 5 questões. Esse aqui é disparadamente mais cobrado. E essa questão ela vai falar sobre as antinomias. Certo? E antes da gente resolver a questão, eu queria passar para essas noções gerais, né, para a gente relembrar alguns pontos que a gente tratou no nosso curso. E aí a gente volta para a questão para ver se a gente vai conseguir responder. Tá bom? Primeiro de tudo, quando a gente fala de Norberto Bobbio, a gente tem que lembrar que o estudo do direito, ainda que seja um direito positivo, um dispositivismo, ele não pode se resumir à norma jurídica, como outrora o Kelsen propôs, por exemplo. Mas tem que ser um estudo visto a partir de um sistema, de um ordenamento jurídico. Um ordenamento jurídico completo, um ordenamento jurídico que funciona como um sistema, em que as normas elas se interrelacionam entre si e se interrelacionam com o próprio ordenamento jurídico, como um todo, certo? E de maneira harmônica, de maneira funcionando perfeitamente, certo? Então ele traz essas 3 características de um ordenamento jurídico. A primeira característica é a unidade, no sentido de que todo ordenamento jurídico deriva de um ponto comum, que seria a norma fundamental que por sua vez fundamenta o poder constituinte originário, que por sua vez cria uma Constituição, e a gente sabe que o ordenamento jurídico está totalmente atrelado a uma Constituição. Ele tem que ser harmônico com a Constituição. Então, a primeira característica de um ordenamento jurídico, segundo o Bobbio, seria a unidade. A segunda característica de um ordenamento jurídico, que vai ter muito a ver com essa questão que a gente trouxe, é a da sistematicidade. Quando a gente fala de sistematicidade, a gente está querendo dizer que o ordenamento jurídico ele deve funcionar como um sistema harmonioso, que as normas elas funcionam de maneira harmoniosa, elas não colidem entre si. Uma norma não pode colidir com outra, não pode dar um comando diferente da outra, certo? Porque se ela estiver colidindo com a outra no sentido de oferecer comandos diferentes, estaria incorrendo aí em uma antinomia, que é justamente o que a gente vai falar aqui na questão que a gente trouxe, certo? A terceira característica de ordenamento jurídico seria a completude. O ordenamento jurídico ele tem que ser completo. Ele tem que trazer uma norma para tutelar cada caso do dia a dia, certo? Cada situação jurídica, cada relação jurídica, ela deve ser tutelada por alguma norma. Se não houver uma norma para tutelar alguma situação jurídica, a gente vai estar incorrendo em uma lacuna, certo? Então, o problema da sistematicidade seria a antinomia, porque seria a colisão entre normas, não estaria funcionando como sistema. O problema para a completude seria a lacuna, porque seria um vazio de normas para tutelar um determinado caso. Falando mais especificamente sobre as antinomias, que é o tema da questão, as antinomias ocorrem quando duas normas, ou mais, obviamente, entram em conflito. Ou seja, quando duas normas oferecem comandos diferentes. Como, por exemplo, quando uma norma proíbe e outra norma permite, a mesma coisa. Certo? Só que para ter essa antinomia, a gente tem que perceber algumas condições. Primeiro de tudo, as duas normas em conflito, elas devem pertencer ao mesmo ordenamento jurídico.
não tem como eu dizer que uma norma brasileira ela está em antinomia com a norma americana. Não faz sentido, certo? Segundo, as duas normas em conflito elas devem pertencer ao mesmo âmbito de validade, seja temporal, seja espacial, pessoal ou material. Então, as duas normas que estão em conflito devem se referir ao mesmo âmbito de validade temporal, devem se referir ao mesmo tempo, assim, ao mesmo intervalo temporal. Elas devem se referir também ao mesmo espaço, certo? Devem se referir ao mesmo público e devem se referir à mesma matéria, ao mesmo conteúdo. Só assim vai poder haver realmente uma antinomia. E para resolver essas antinomias, existem algumas maneiras. Primeiro de tudo, tem que saber se essa antinomia é uma antinomia aparente ou se é uma antinomia real. A antinomia aparente é porque não é uma verdadeira antinomia, não é exatamente uma antinomia, certo? Por quê? Porque vai ser possível de resolver com um desses três critérios aqui. O critério cronológico, que diz que sempre que houver duas normas em conflito, a mais recente deve prevalecer. O critério hierárquico, que diz que sempre que houver duas normas em conflito, a de hierarquia superior deve prevalecer. Por exemplo, um conflito entre uma lei ordinária e a Constituição, quem é que vai prevalecer? Obviamente a norma constitucional. E o critério de especialidade, sempre que houver duas normas em conflito, uma mais especial e uma mais geral, deve prevalecer a norma mais especial, certo? Isso aqui são as antinomias aparentes, porque elas podem ser resolvidas com uma dessas três estratégias aí. Já as antinomias reais é quando realmente nenhum desses três critérios aqui vai poder resolver e realmente vai ser uma antinomia. Aí vai caber a figura do intérprete, do juiz, oferecer uma saída para essa situação. E aí ele pode se utilizar na interpretação abrogante, que é excluir uma das normas que estão em conflito, deixar de aplicar uma das normas que estão em conflito por caso concreto. A dupla abrogação, que é excluir as duas normas que estão em conflito, no caso concreto. Ou a interpretação corretiva, que é tentar adaptar o máximo possível das duas normas que estão em conflito para tentar aproveitar aquilo que não está em conflito. Beleza? Agora voltando para a questão. Um sério problema com o qual o advogado pode se deparar ao lidar com o ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, são necessárias duas condições para que uma antinomia ocorra. Assinale a opção que, segundo o autor da obra em referência, apresenta tais condições. A primeira alternativa, letra A, as duas normas em conflito devem pertencer ao mesmo ordenamento. As duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material. Tá certo ou errado? E foi exatamente o que a gente acabou de ver. Precisa ler as outras ou a gente já passa para a próxima? Tranquilo. Estou indo aqui o mais rápido possível também para aproveitar os 20 minutos. Mas então, também não tá muito rápido não, né? Tá bom, né? A segunda questão, ela já vai também para outro autor que costuma ser cobrado, Jean-Jacques Rousseau. Já foi cobrado algumas vezes nas questões da OAB. Essa questão específica, ela vai falar do Instituto da Vontade Geral. Para quem veio para minha última aula de filosofia, eu tratei um pouco sobre isso, certo? Antes da gente resolver, a gente vai falar um pouquinho daqui algumas noções gerais sobre Rousseau. Primeiro, para Rousseau, a vida em sociedade deve prezar pela liberdade natural, mas também pela sua segurança e também pelo bem-estar do homem. Ele reúne aí as características do liberalismo do John Locke, as características do absolutismo do Thomas Hobbes, que é essa primazia pela segurança, a autopreservação, mas também ele herda essa característica aqui também da galera utilitarista que está desenvolvendo sua corrente lá na Europa também mais ou menos, meio que na mesma época do que o Rousseau, que é a característica do foco também no bem-estar. Ele se preocupa com essas três características. O Rousseau ele é republicano, ele preza por uma soberania popular, uma soberania do povo, certo? Importantíssima essa noção de saber diferenciar as desigualdades, segundo isso aqui, viu? É doido. Ele faz uma diferenciação no livro A Origem das Desigualdades entre os Homens. Ele faz uma diferenciação entre desigualdades físicas e desigualdades morais. O que são essas desigualdades? As desigualdades físicas, vocês podem olhar aqui, a gente tem, sei lá, 30 pessoas na sala, nenhuma é igual, certo?
e basta eu olhar para ver que nenhum é igual. Por quê? Porque existem características físicas, características psicológicas que diferenciam todas as pessoas. E está tudo bem. Isso é o que faz o ser humano cada ser humano ser único no mundo. Quanto a essas desigualdades, não há problema. A crítica do Rousseau vai ser com relação às desigualdades morais ou desigualdades políticas. Que são desigualdades que não são naturais, não são desigualdades que a gente nasce assim, entendeu? São desigualdades que a vida em sociedade nos impõe. E aqui eu falo de desigualdade social, má distribuição de renda, má distribuição de propriedade, coisas atinentes às desigualdades dentro da sociedade, certo? Falando em um nível mais macro, certo? E aí ele vai criticar essas desigualdades, ele vai dizer que os governos eles precisam diminuir ou enfim, eliminar essas desigualdades. E ele vai dizer que são essas desigualdades as responsáveis pelo surgimento da corrupção entre os homens. Corrupção também falando lato sensu, não apenas atinente a práticas de políticos roubarem ou coisas do tipo. Mas corrupção no sentido de, enfim, a sociedade corrompida, a sociedade que se utiliza da violência, a sociedade, enfim, corrupção, em geral. E aí outro ponto importante da teoria de Rousseau é a ideia de vontade geral. A vontade geral, segundo ele, deve ser o que deve guiar as políticas públicas, deve ser o que deve guiar o sentimento da população. A população ela deve ter essa vontade geral, o governo deve ter essa vontade geral como orientação para como governar. Em busca de que governar? Em busca dessa vontade geral. Mas a vontade geral ela não é a mesma coisa da vontade de todos. Porque se a gente for considerar a vontade de todos, muitas vezes essas vontades de cada um de nós, elas acabam sendo, como é que eu posso dizer? Elas acabam sendo antagônicas, né? Elas entram em conflito. Eu posso desejar uma coisa que o Mário Vitor deseja outra coisa totalmente diferente. E aí, essas nossas vontades, elas podem entrar em conflito. Então, se for considerar a vontade de todos, pode dar errado. Então, o que seria essa vontade geral? Seria a soma das vontades individuais, excluindo-se as antagônicas. E aí, como fazer as pessoas pensarem na vontade geral e considerarem a vontade geral como objetivo em uma sociedade? Segundo Rousseau, somente pela educação. Somente a educação, o investimento na educação pode fazer com que as pessoas parem de pensar exclusivamente em si e passem a pensar como uma sociedade, como uma coletividade, de acordo com a vontade geral. Voltando para a questão. Abre aspas, só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de suas instituições, que é o bem comum, Jean-Jacques Rousseau. A ideia de vontade geral apresentada por Rousseau em seu livro do Contrato Social foi fundamental para o amadurecimento do conceito moderno de lei e de democracia. Assinale a opção que melhor expressa essa ideia conforme concebida por Rousseau no livro citado. D ou D? D de dado ou B de bola? Eu não acabei de falar que a vontade de todos ela pode ser antagônica? Ela pode entrar em conflito uma com a outra? Exatamente. Resposta letra D. O interesse em comum ou o substrato em comum das diferenças. Certo? A vontade em comum, tirando aquelas que são antagônicas. Beleza? Deu para entender direitinho? Posso seguir adiante? Próxima questão, já tratando aqui de dois pensadores mais... principalmente o Ronald Dworkin, que é um pensador já mais moderno, mas para cá ele é considerado um pós-positivista ou positivista ético, depende aí de quem o denomina. E falando especificamente do caso do Higgs vs Palmer. Um dos exemplos que ele traz como hard cases, né, os casos difíceis de se resolver se você for tratar apenas da norma jurídica, considerar apenas a norma jurídica do positivismo estrito. Certo? Antes da gente responder, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ronald Dworkin. O primeiro estudo, como eu falei, ele é considerado um pós-positivista. Já é mais recente aqui da segunda metade do século XX para cá. Certo? Ele faz uma contraposição a Hart, Herbert Hart. Eles são contemporâneos, o Hart é um positivista e o Dworkin é um pós-positivista. Eles fazem essa contraposição de ideias. Inclusive o livro do Dworkin, Levando os Direitos a Sério, é mais ou menos o livro todo fazendo essa contraposição à obra de Hart. Certo? O Dworkin ele vai pregar que as normas elas se subdividem em regras e princípios. Porque quando a gente fala de positivismo jurídico,
pelo menos da maneira mais estrita, ele vai supervalorizar a norma, o que está escrito, as regras, certo? E os princípios, eles acabam ficando um tanto quanto esquecidos, se não excluídos, das teorias mais estritas do positivismo. O Dworkin não. O Dworkin ele vai prezar por uma importância grande para os princípios, certo? E aí, ele faz essa diferenciação entre regras e princípios, mas ele vai dizer que as duas têm peso importante enquanto norma, certo? E que as duas podem ser utilizadas para fundamentar uma decisão de um juiz. Ele vai dizer que as regras, elas são elaboradas pelo legislador, né, utilizando o processo legislativo, como a gente conhece, e detém um caráter binário. Uma regra, ou ela é válida, ou ela é inválida. Certo? A gente sabe que uma lei no Brasil, a gente pode saber se ela é válida ou inválida, por exemplo, se a gente analisar a luz da nossa Constituição. Uma lei que se contrapõe à Constituição, ela é nitidamente uma lei inválida. Certo? Já os princípios, eles são comandos normativos que se impõem motivados pela justiça e pela moral. Certo? Os princípios não são uma regra escrita num código. Princípios são ideias, noções baseadas na justiça, baseadas na moral, certo? E aí esses princípios, em alguns casos, né, pelo menos nos hard cases, nos casos difíceis, eles poderão justificar decisões judiciais de maneira mais razoável, poderão fundamentar decisões de maneira mais razoável, certo? E aí o Hart, ao contrário do Dworkin, ele entende que quando se tem esses hard cases, a saída não é utilizar os princípios para fundamentar as decisões, mas se utilizar da textura aberta das normas jurídicas. Ele vai dizer que as normas jurídicas elas têm uma textura aberta, ou seja, elas estão abertas, elas têm uma margem para a interpretação do juiz, né? Elas têm uma margem para a discricionariedade do intérprete. Então, se existe um hard case, um caso difícil, que uma norma não consegue por si só solucionar, o Hart ele vai dizer que o juiz pode se utilizar da sua discricionariedade para resolver aquele caso, né, se utilizando dessa textura aberta da norma, enquanto do Dworkin ele vai dizer que o juiz pode se utilizar dos princípios, e muitas vezes os princípios vão poder fundamentar melhor a decisão. O exemplo claro disso aqui é o do Higgs vs Palmer, um caso conhecidíssimo do direito americano, que basicamente foi o de um jovem que matou o avô para poder receber a sua própria herança. E até então, na época, lá nos Estados Unidos, não tinha nenhuma lei que impedisse que um assassino recebesse a herança da pessoa que ele matou, entendeu? Mas no caso... Pois é, mas esse caso aqui do Higgs vs Palmer, ele é do comecinho do século XX, é bem antigo, sabe? Se eu não estou enganado, é do comecinho do século XX e do século XIX. Eu não sei exatamente a data, mas é muito antigo mesmo. Pronto, tá aqui, 1889, exatamente. Aí, ó. Ai, meu Deus. Em seu livro Levando os Direitos a Sério, Ronald Dworkin cita o caso Higgs vs Palmer, em que um jovem matou o próprio avô para ficar com a herança. O Tribunal de Nova York, em 1889, ao julgar o caso, deparou-se com o fato de que a legislação local de então não previa o homicídio como causa de exclusão de sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplicou o princípio do direito não legislado, que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria iniquidade ou ilicitude, ou da sua própria torpeza, né? Assim, o assassino não recebeu sua herança. Com base na obra citada, assinale a opção que melhor expressa uma das pretensões fundamentais da justa filosofia de Ronald Dworkin. Eu vou direto para a resposta. Letra D. Argumentar que regras e princípios são normas com características distintas. Regras e princípios não são iguais. A gente viu aqui que as regras ou são válidas ou inválidas. Os princípios não têm isso. Os princípios eles são baseados na justiça e na moral. Certo? Mas igualmente vinculantes e que em certos casos os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial. Beleza. Não tem segredo. Em alguns casos os princípios podem fundamentar melhor uma decisão. Beleza? Por que a letra C? Por que não é a letra C? Regras e princípios não são normas jurídicas que possuem as mesmas características. Não têm as mesmas características. As regras elas são elaboradas pelo legislador mediante um processo legislativo e elas vão ser ou válidas ou inválidas. Beleza? E elas estão lá codificadas. Os princípios não. Os princípios, como eu falei, são pontos de vista, posições que são baseadas na justiça, não estão positivadas, não estão escritas no caderno, no norma, nem nada. Certo?
Elas só são, tipo, pontos de vista razoáveis que podem solucionar, fundamentar algumas decisões. Deu para entender? Tranquilo? Passando para a última questão aqui de filosofia. A última questão ela vai ser sobre o utilitarismo, mais especificamente o utilitarismo de John Stuart Mill. Fala da tirania das maiorias. A gente vai entender melhor esse termo. Stuart Mill? Não. Sim, o utilitarismo. Que a gente precisa saber. Foi desenvolvido por Jeremy Bentham, lá no século XVIII, certo? Ele desenvolve o que é conhecido como princípio da utilidade. Ele vai dizer que o homem está em constante busca pelo seu prazer, pelo seu bem-estar, ou seja, pela própria utilidade. Ele vai dizer que uma ação, certo? Uma ação, uma atividade, ela vai ser conforme o princípio da utilidade, se tiver uma tendência maior a aumentar a felicidade, o bem-estar, do que diminuí-lo, certo? Então, os utilitaristas prezam pela busca pela felicidade, pela busca pelo bem-estar. Pelo menos nessa versão mais antiga do Jeremy Bentham, certo? Ao mesmo tempo, uma lei ela vai ser justa se ela conseguir propiciar um maior bem-estar, uma maior felicidade à população, ao maior número possível de pessoas, certo? Isso seria um fundamento para a moral e para o direito também conhecido como consequencialismo ético. Já o Stuart Mill ele foi um aluno do Bentham e ele percebeu que esses argumentos do Bentham, ele podia acabar sendo um pouco problemático em alguns casos. Porque, por exemplo, quando se fala que uma lei é justa, quando ela beneficia, quando ela traz uma maior felicidade, um maior bem-estar, o maior número possível de pessoas, é como se estivesse considerando apenas o desejo das maiorias, esquecendo dos desejos das minorias, esquecendo dos direitos humanos das minorias, da dignidade humana das minorias. Então, o Stuart Mill, lá atrás, 1800 anos quebrados, já disse que não existe isso de que as minorias devem se curvar às maiorias. Não existe isso, certo? Isso é antigo, é um argumento antigo, isso é uma discussão muito antiga. 1800 e pouco aqui, certo? O Stuart Mill foi um aluno do Bentham que desenvolveu um utilitarismo mais moralizado, certo? Que a gente chama de utilitarismo altruísta. E aí ele vai dizer que, beleza, a gente precisa considerar, na medida do possível, o bem-estar da maioria. Mas jamais podemos relativizar a independência e a liberdade individual, certo? Ainda que sejam minorias, a independência e a liberdade individual de cada cidadão deve ser respeitada, certo? Por quê? Porque senão a gente vai estar fazendo uma espécie de tirania das maiorias. As maiorias vão estar exercendo o controle social sobre as minorias. E isso não pode acontecer, a menos que não coloque em risco a dignidade e os direitos dessas minorias, certo? Ele preza muito pelos direitos e garantias individuais, preza pela educação para que todos os indivíduos não busquem apenas a própria felicidade, mas a de todos. Então, o Mill, ele já tem essa preocupação mais com a moral, né? Ele não quer esse utilitarismo cru, ele quer um utilitarismo mais moralizado, mais altruísta. Voltando para a questão, tem aqui uma citação do Mill. Há um limite para a interferência legítima da opinião coletiva sobre a independência individual, e encontrar esse limite, guardando-o de invasões, é tão indispensável à boa condição dos negócios humanos como a proteção contra o despotismo político. A consciência jurídica deve levar em conta o delicado balanço entre a liberdade individual e o governo das leis. No livro A Liberdade e o Utilitarismo, John Stuart Mill sustenta que um dos maiores problemas da vida civil é a tirania das maiorias. Conforme a obra citada, assinale a opção que expressa corretamente a maneira como esse autor entende que seja tirania e a forma de proteção necessária. A resposta dessa questão, eu já vou adiantar para vocês, é a letra D. Deem uma lidinha aí. Deu para entender? OAB, primeira fase, 2016. Sim, mas deu para entender? Letra D? Perfeito. Outra coisa, para a gente finalizar nossa aula aqui. Para a gente finalizar nossa aula aqui de filosofia, releiam
a pergunta. E digam se a resposta não está na pergunta. Mas isso é errado. É errado porque é minha matéria, eu não quero que você deixe por hoje não, já pensou? Ei, pois ó, pra gente finalizar a filosofia aqui, eu queria só deixar o recado de que, ó, em 90%, 80%, 90% das questões, a resposta está na interpretação. A resposta está na interpretação. Então façam uma leitura, viu galera, ó? Façam uma leitura calma, uma leitura atenta, vão marcando os termos que vocês entendem que são termos mais importantes e que dão uma noção melhor que pode ajudar na hora da resposta. Então, no próprio texto, interpretação de texto, certo? E é bom também saber mais ou menos posicionar cada autor na história, isso ajuda um pouco. Não, o slide vai ser disponibilizado, tá bom? Então prestem atenção na pergunta, prestem atenção no que é que a FGP quer de vocês, tá bom? David, eu preciso do slide ambiental. Só o slide ambiental pra gente começar aqui. Eu demorei mais de 20 minutos, demorei? Que não, né? Vai? Relatório. Bora, meu povo, pra gente... Vixe, mudou a câmera, foi? Tá aí. Tem outra câmera ali atrás, né? Ah, gostei. Beleza, valeu. E aí, gente? Podemos começar a ambiental? Foi embora. Primeira questão de direito ambiental vai ser falando sobre o quê? Seu nome... criação... Pera aí, galera, ó, bora. É a última aula antes do intervalo, então bora lá que vai dar certo. Oi? Tudo certo, obrigado. Gente, primeira questão de direito ambiental vai falar sobre unidades de conservação, redução dos limites da unidade de conservação. Então, antes da gente responder, eu convido vocês para a gente fazer aqui algumas considerações rápidas sobre unidades de conservação, mais especificamente sobre a criação e a gestão de unidades de conservação, certo? Primeiro de tudo, para se criar uma unidade de conservação, a gente precisa de estudos técnicos, consulta pública, certo? Fazer essa associação. A gente precisa de consulta pública, precisa de estudos técnicos, exceto no caso das estações ecológicas e reservas biológicas que tem menos exigências, certo? As unidades de conservação elas se dividem em unidades de uso sustentável e unidades de proteção integral. Só em o que eu estou falando aqui, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Quais desses dois tipos vocês acham que oferecem uma maior proteção ao meio ambiente? Claro, né? Isso é claro. Pronto. Então, beleza. A ideia básica. Sempre que propiciar uma maior proteção ao meio ambiente, o legislador é mais brando no sentido nas exigências que vão ser feitas. Ao contrário, sempre que se propiciar uma menor proteção ao meio ambiente, o legislador ele faz maiores exigências. Como assim, professor? Para você transformar uma unidade de uso sustentável, que é menos proteção, em uma unidade de proteção integral, que é mais proteção, o instrumento normativo que vai fazer essa transformação, ele pode ser um instrumento normativo de mesma hierarquia do que criou a unidade de uso sustentável. Por exemplo, se você criou uma unidade de uso sustentável por decreto do Poder Executivo, o prefeito da cidade foi lá e criou uma
unidade de uso sustentável mediante um decreto municipal, certo? Se eu quiser transformar essa unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral, pode ser também por decreto, beleza? O contrário, se fosse uma unidade de proteção integral, se transformando numa unidade de uso sustentável, o legislador exige que seja por lei, passe por votação na Câmara, tudo, beleza? Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma unidade que tem uma maior proteção para uma unidade que tem uma menor proteção. Então vai ser menos proteção ao meio ambiente, o legislador faz mais exigências. Então tem que ser instrumento normativo mais rigoroso, como o caso da lei. Isso está lá fundamentado no artigo 22, parágrafo 2º da Lei das Unidades de Conservação. Tá bom? As unidades de conservação, elas devem ter zonas de amortecimento. Ou seja, acabou o limite da unidade de conservação, não é tipo, fazer aqui uma queimada e fazer um terreno, desmatar um terreno todo, não. Tem que ter uma zona de amortecimento para ir, como se fosse adaptando o meio ambiente para aquela unidade de conservação, certo? Nós temos aqui o limite da unidade de conservação, com a natureza, o ecossistema protegido aqui. Terminou o limite, não é o desmatamento, não. Tem que ter uma zona de amortecimento, certo? Uma zona também, entre aspas, protegida, até já se adaptando àquela unidade de conservação. Quando necessário, também tem que ter corredores ecológicos ligando unidades de conservação, certo? Como se fosse um corredor, literalmente um corredor protegido ligando unidades de conservação. Exceto as APAs e as reservas particulares, certo? Que são unidades de conservação de uso sustentável menos protetivas, certo? Estão lá no artigo 25 da lei. As unidades de conservação também devem elaborar um plano de manejo em no máximo 5 anos desde a criação. Então foi criada a unidade de conservação, seja por decreto, seja por lei. Em até 5 anos desde a criação deve ser elaborado um plano de manejo. Como é que vai se dar o manejo daquela unidade de conservação, tá bom? E o aumento das áreas das unidades de conservação, o aumento de área é mais ou menos proteção ao meio ambiente? Mais, uma unidade de conservação aumentando sua área, aumentando mais proteção ao meio ambiente. Então esse aumento ele pode ser feito por lei ou por decreto, certo? Porque propicia mais proteção. Já a redução da área ou a supressão da área, ela somente pode ser por lei, porque menos proteção ao meio ambiente. Então, entendam, sempre que se tratar de aumentar a proteção ao meio ambiente, o legislador permite instrumento normativo mais brando. Sempre que se tratar de diminuição de proteção ao meio ambiente, o legislador exige que seja por lei, que seja um instrumento normativo mais complicado, mais burocrático, digamos assim. Porque a lei ela exige um processo, não, para ser elaborado. Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Voltando para a questão. Determinado município, por intermédio de lei que contemplou questões como potencial construtivo, zoneamento de bairros e complexos esportivos, reduziu os limites de uma determinada unidade de conservação. Reduziu os limites. Exatamente. Considerando o caso hipotético em tela, assinale a opção que se harmoniza com a legislação ambiental. Leiam a letra D. Isso, exatamente. Então, ó, menor proteção, letra D. Lei. Letra D, resposta correta. Tranquilo? Beleza? Seguimos adiante. Próxima questão vai falar sobre licenças ambientais. Certo? Aí, antes da gente entrar na questão, a gente vai falar sobre os tipos de licença e os prazos de vigência de cada um. Nós temos primeiro a licença prévia. Quando é que a licença prévia é feita? Na fase preliminar à atividade, à obra. Exatamente. A licença prévia vai aprovar, por exemplo, o local onde vai ser construída a obra. Aprova a localização, os parâmetros a serem seguidos e a viabilidade da obra ou atividade, certo?
E ela vai durar no mínimo o prazo que consta no cronograma e no máximo 5 anos. Aquela licença prévia ela vai ser vigente por no máximo 5 anos. Certo? Se o cara não terminar o que tem que ser feito em termos de licença prévia dentro desse prazo de 5 anos, ele vai ter que pedir uma nova licença prévia. Vai durar mais 5 anos, aí o empreendedor, ele vai ter que se virar para fazer isso no tempo. Segunda licença, licença de instalação. Então, os parâmetros que foram estabelecidos lá na licença prévia, se todos, na fase de licença de instalação, vai ser analisado se todos esses parâmetros foram respeitados. Certo? Feito isso, vai ser feito esse processo aí de licença de instalação, vai observar o cumprimento dos parâmetros, como eu falei, e autoriza a instalação do empreendimento, autoriza o início das obras, entendeu? E aí essa licença de instalação ela vai durar no mínimo o prazo estabelecido no cronograma e no máximo 6 anos. Então, se em 6 anos não terminar o que deve ser feito durante essa parte da licença de instalação, vai ter que ser pedida uma nova licença de instalação, vai ter que ser renovada, certo? Por último, a licença de operação. A obra está pronta. A fábrica, por exemplo, a indústria está pronta. Só que ela precisa começar a operar. Para ela começar a operar, precisa dessa licença de operação. A licença de operação vai observar o cumprimento de todos os parâmetros exigidos nessas duas primeiras licenças, certo? E vai autorizar o funcionamento do empreendimento. Essa licença de operação ela tem que durar entre 4 e 10 anos, observando, obviamente, os planos de controle ambiental. E aí, falando especificamente da licença prévia, da licença de instalação, falei que a licença prévia ela tem um prazo máximo de 5 anos e a licença de instalação ela tem um prazo máximo de 6 anos. Se elas forem concedidas por um tempo menor que isso, elas vão poder ser prorrogadas até esses limites estabelecidos pela lei, de 5 a 6 anos. Certo? Se passar desse limite, ela vai ter que ser renovada. Tem que pedir uma nova licença. Como eu falei, passando o tempo máximo de 5 ou 6 anos para a licença prévia e a licença de instalação, é possível a renovação ou a emissão de uma nova licença, sem abrir mão dos estudos complementares e atualizados se forem necessários. Tá bom? No caso específico da licença de operação, isso é uma informação importantíssima, existe um instituto aqui que o legislador colocou, bem interessante. Se a renovação da licença de operação ela for requerida até 120 dias antes do final do término, do final do prazo concedido, essa licença de operação ela vai ser automaticamente renovada até que esse processo de requerimento de licença de operação seja finalizado. E aí o órgão ambiental vai deferir ou indeferir essa licença. Mas enquanto ele não decidir sobre essa licença, o empreendimento vai continuar funcionando porque ainda vai continuar com essa licença de operação vigente. Vamos lá, para eu entender aqui, para vocês entenderem melhor. Digamos que uma indústria vai se instalar aqui em Sobral. Já terminou a obra, precisa só operar. E aí ela pede lá para o órgão competente a licença de operação. O órgão competente deu uma licença de operação de 10 anos. Tudo bem, entre 4 e 10 anos, tranquilo. Deu a licença de operação por 10 anos. No final do 9º ano, faltando 120 dias para acabar a vigência da licença, antes dos 120 dias, claro, faltando até 120 dias para acabar o término da vigência da licença, o empreendedor ele vai lá e faz a requisição de prorrogação ou de renovação da licença, beleza? Ele pode fazer isso, claro. E aí, se ele fizer isso antes dos 120 dias, automaticamente a licença vai ser renovada. Por quê? Imagina que vai demorar aí meses e meses para o órgão ambiental julgar se vai deferir a renovação ou não da licença. E aí, beleza. Terminou os 10 anos, a empresa vai parar de funcionar? Vai interromper as operações por causa da demora do órgão ambiental? Seria justo? Então, o que há aqui, a possibilidade é de inversão do ônus da demora. O ônus da demora, ele para de ficar com o empreendedor e passa a ficar com o órgão ambiental. O empreendedor está lá com a vigência ainda que provisória, enquanto não terminar o processo lá no órgão ambiental, ele vai continuar podendo operar, certo? A lei traz isso no artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 140 de 2011. Isso é uma informação importantíssima. Vocês entenderam? Foi mal, gente. Deu para entender, né, direitinho essa parte da licença de operação. Então vamos voltar para a questão.
Kellen, empreendedor individual, obtém, junto ao órgão municipal, licença de instalação de uma fábrica de calçados. A respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. Bem simples essa questão. B ou D? Letra B ou D? Decide. Foi, bora ler. Letra B. Com a licença de instalação obtida, a fábrica de calçados poderá iniciar sua atividade. Ela vai poder iniciar a atividade com a licença de instalação? Licença de operação. Para iniciar as atividades. Letra D. Para o início de produção de calçados é imprescindível a obtenção de licença de operação. Certo ou errado? É necessário, é obrigatório, exatamente. Sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores. Deu para entender? Bora seguir adiante. Terceira questão, responsabilidade ambiental. Vocês vão gostar. Responsabilidade ambiental. Primeira informação. A responsabilidade para casos de dano ambiental é de cunho objetivo. Exatamente. Não é necessário constatar o elemento subjetivo. Isso falando de responsabilidade civil. Que para responsabilidade penal precisa sim do elemento subjetivo. Não existe crime se não houver ou dolo ou culpa. Está errado? Não, né? Exatamente. Então, a responsabilidade civil, ela se dá de maneira objetiva. Sendo dispensado o elemento subjetivo, como eu falei, sendo desnecessária a aferição de dolo ou culpa. Basta que se constate o agente, uma ação ou omissão e o nexo de causalidade dessa ação ou omissão com o dano causado. Beleza? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, tacar fogo num terreninho de 10 por 10 para fazer uma plantaçãozinha. Só que aí, por negligência minha, o fogo se alastra. Eu vou ser responsabilizado, mas nesse caso eu estou falando de culpa, né? Então nem cabe aqui, por exemplo. Mas a questão vai ser um ótimo exemplo, tá bom? Deixa eu terminar aqui que vocês vão ver, a gente vai voltar para a questão e vai ser um ótimo exemplo, que é exatamente falando da responsabilidade civil e da obrigação próprio terreno. Vamos lá. Essa responsabilidade civil, ela é regida pela teoria do risco integral, certo? Em sendo constatado o nexo de causalidade como fator aglutinante entre a ação e a omissão e o dano, certo? Não se admite excludente de responsabilidade. As únicas... Oi? Exatamente. Exatamente. E a obrigação resultante desse dano, ela é de caráter próprio terreno. É uma obrigação que acompanha a coisa. A coisa que sofreu dano, a propriedade que sofreu dano, não o sujeito. Certo? E essa responsabilidade ela poderá ser transferida para novos detentores da posse ou da propriedade, ainda que eles não tivessem nada a ver com dano. Entendeu? Sim, com certeza. E outra coisa, a licitude da atividade, ela não vai, ó, é a última informação aqui, ó, a licitude da atividade, o empreendimento não exclui do agente a responsabilidade. Então, ainda que ele esteja fazendo uma coisa lícita, mas essa atividade lícita causou um dano ao meio ambiente, ele também vai ser responsabilizado, tá bom? E o poder público, ele não pode se eximir da responsabilidade de fiscalização, certo? E também não pode se eximir da responsabilidade de reparar o dano ou restaurar, fazer a compensação, a restauração natural, se for ele o agente responsável pelo dano. Então, inclusive, o poder público também pode ser responsabilizado. Voltando para a questão. João, militante ambientalista, o cara é militante ambientalista. Então, o cara jamais iria querendo fazer um dano ambiental, né? Adquire uma chácara em área rural já degradada. A área já está degradada, ele adquire depois.
com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Sobre o caso, assinar a afirmativa correta. Letra A. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação do próprio terreno. Então, se quiserem responsabilizar ele, beleza, tudo certo. Porque é uma área de preservação permanente, foi feita uma degradação lá, ainda que tenha sido um dano antigo, se trata de uma obrigação próprio terreno, não de uma obrigação do sujeito, é uma obrigação que acompanha a coisa. Então, eles vão ser responsabilizados sim. Deu para entender a letra A? O João aqui, ele não teve culpa nenhuma. Ele não tem... ele só come a bronca. Exatamente. Mas é porque a lei, ela foca na proteção ao meio ambiente. Não interessa quem tenha degradado ou não. A última questão da aula de hoje. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente. Certo? Estudo de impacto ambiental. Primeira informação importante. Quem deve custear um estudo de impacto ambiental? A empresa. O empreendedor. Certo? Por profissionais especializados, obviamente. E aí, entendendo o IBAMA, se necessário alguma eventual complementação, não é apenas palpável, como é necessário que ele solicite essa complementação de estudos. Certo? O estudo de impacto ambiental ele deve fazer jus ao princípio democrático, deve admitir a participação popular e o controle da sociedade também sobre aquele estudo em todo o seu processo, mediante uma ampla publicidade e mediante audiências públicas, o que for necessário, desde o seu início até a sua conclusão. O relatório, o documento que é originado a partir do estudo de impacto ambiental é o relatório de impacto no meio ambiente. Então, a diferença do EIA para o RIMA é que o EIA é o estudo, a prática, é o estudo que vai ser feito. O RIMA é o relatório que sai desse estudo, é o resultado. Antes de você fazer uma redação, você não concatena as suas ideias aqui para saber o que é que você vai colocar no papel? Pronto, é praticamente a mesma coisa. É feito todo um estudo, um levantamento, e os resultados desse estudo estão no relatório. Certo? O RIMA se trata de um documento em que se expõem todas as conclusões e diagnósticos realizados pelo estudo de impacto ambiental. O RIMA, embora seja um documento científico, técnico, ele tem que vir com a linguagem acessível, para que as pessoas consigam, inclusive pessoas leigas, consigam entender mais ou menos o que é que se colocou naquele papel. Mas depende, eu tenho que ver a questão para saber o que foi. Hã? Não, é porque quem deve ser o responsável por fazer, por custear, é o empreendedor, entendeu? Não é o órgão ambiental. O órgão ambiental ele só vai fiscalizar se está sendo tudo feito com a... É o órgão ambiental. Ele fiscaliza o estudo, se está sendo feito da... Exatamente. Para a gente finalizar a questão, determinada sociedade empresária consulta seu advogado para obter informações sobre as exigências ambientais que possam incidir em seus projetos, especialmente no que tange à apresentação e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental e seu respectivo relatório. Considerando a disciplina do EIA-RIMA, pelo ordenamento jurídico, assinale a afirmativa correta. B. Porque o que está errado nessa B é que não é exigido em todas as atividades que vão impacto significativo. Não é qualquer impactozinho, não, é impacto significativo. Entendeu? Tranquilo, minha gente? Terminamos por aqui. Boa prova a todos. Vai dar tudo certo. Essas questõezinhas aqui, se Deus quiser, vão fazer a diferença para vocês. Valeu, bom almoço.